Nossa semana de PNL na prática. A gente já falou, a aula de ontem foi sobre traumas, né? Como usar a PNL para tratar traumas. Tratar trauma, trava a língua. Anteontem foi sobre aumento de autoestima e assim vai. Hoje é o episódio, capítulo dia 5, quinto dia. Então, muito bem. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje, na nossa aula de hoje, no nosso quinto episódio de PNL na prática, nós vamos falar, desculpa eu ficar de costas para você só um pouquinho. Nós vamos falar aqui de níveis neurológicos. Não se assuste com os nomes, tá? Tem uns nomes um pouco, para quem não está acostumado, não é habituê da PNL e tal, pode parecer, nossa, o que é isso? Um nome estranho, vai falar de... Não, fica tranquilo. Caiu a caneta. É só o nome do bagulho. Níveis neurológicos é um estudo criado por Gregory Bateson, que desenvolveu os níveis de aprendizagem. E Robert Dilts estruturou como pirâmide para que a gente tivesse acesso a essa ideia de níveis neurológicos. Então funciona como uma pirâmide, assim, ó. Vou fazer uma pirâmide aqui mais ou menos. Um triângulo, na verdade, né? Um triângulo. Bem, se está dizendo que são níveis, né? Então existem camadas aqui. A gente vai desenhá-las e explicá-las, cada uma delas. Deixa eu ver outras cores. Eu gosto de cores, então eu fico fazendo gracinha. E o pessoal que é mais visual também fica feliz, senão fica monocromático. Mono quer dizer um, cromático quer dizer cor, uma cor, monocromático. Bom, qual é a ideia dos níveis neurológicos e principalmente para que eles servem? A programação neurolinguística, ela é muito prática, ela é muito pragmática, ela é muito para quê? Tá, eu estou aprendendo isso, mas serve para quê? Então, os níveis neurológicos, eles são aplicados em resolução, podem ser aplicados em resolução de problemas. E você vai ver na prática como é fantástico isso aqui, porque sim. Excelente a minha definição de porquê, né? Porque sim. Para ficar mais claro, vamos lá. O primeiro nível que se trabalha em termos de, quando se fala em níveis neurológicos, é o chamado nível de ambiente. O que significa ambiente? Bom, psicologicamente falando, o ambiente é qualquer coisa fora de você. Nós temos um ambiente interno, um ambiente biológico dentro da gente. E nós temos um ambiente externo, que é o quê? Qualquer coisa fora. Agora, por exemplo, eu estou num ambiente, para mim, sala de aula. Você está na sua casa, imagina. Eu não sei onde é que você está. Mas tem um ambiente ao seu redor. Ambiente onde a gente está. Ambiente, ele responde às perguntas. Onde? Se você não consegue ler, não tem problema, tá? E quando? Depois você tira um print da tela, etc. O nível ambiente responde às questões onde e quando. Onde e quando o quê? Onde e quando algo acontece. O nível de ambiente também, ele dá uma resposta em termos de limites. Vou traduzir tudo isso que eu estou falando, tá? Fica tranquilo se está parecendo um tanto quanto abstrato, sei lá, fica tranquilo. Eu vou traduzir tudo isso aqui para você. Ambiente é quando... quando mesmo, né? A pergunta onde acontece algo e quando acontece algo. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ambiente é a base da pirâmide. Ambiente é o mais fácil de identificar, de mudar. Então, eu gosto sempre dessa ideia aqui de um pai que descobre que seu filho está usando drogas, seu filho adolescente está usando drogas. Ele está usando drogas onde? No ambiente, na rua, no bairro. Quando? Quando ele está lá fora, na rua, com os amigos dele, fumando maconha lá, usando qualquer tipo de droga. O ambiente é o mais fácil de resolver e o que menos funciona.
resolve de imediato, mas é o que menos funciona a longo prazo. Então, por exemplo, onde esse menino usa drogas? Na rua. Quando? Quando ele está lá com os amigos. Então, uma maneira que esse pai tem de resolver esse problema é proibindo ele de ir à rua. Onde ele não vai mais à rua, ou só vai acompanhado dos pais. Então, quando ele está com os amigos, ele usa drogas. Agora ele não está mais com os amigos, ou seja, ele não usa mais drogas. Aparentemente resolveu o problema, não é? Porque se o problema é ele usa drogas quando está na rua com os amigos, e esses pais proíbem-no de fazê-lo, aparentemente está resolvido o problema. Por que eu estou dando ênfase ao aparentemente? Porque a primeira oportunidade que ele tiver de sair sozinho, de enganar os pais, ele vai usar droga de novo. Então, essa mudança aqui, ó, ela é muito imediata, funciona imediatamente, mas não resolve um problema. Há casos mais extremos. O pai descobre que o filho está usando drogas. Onde? No ambiente, no bairro. O que ele faz? Ele muda de bairro, põe as coisas em cima de um caminhão e muda de bairro. Ou muda de cidade. Esse filho está envolvido com um traficante perigoso, ele muda de estado. Quando é caso muito grave, muda de país, né? Quando pode, né? Mudou o ambiente. Esse rapaz hipotético parou de usar drogas? Parou. Por quê? Porque ele não conhece ninguém no novo ambiente. Ele não conhece traficante, ele não conhece, não sabe onde vende, não sabe. Pronto, resolveu o problema. Por quanto tempo? Até ele conhecer os novos traficantes no novo bairro. Peguei um exemplo muito pesado. Vamos trocar de exemplo. A empresa que você trabalha não está indo bem, não está vendendo, está estagnada, coisa e tal. O que o gestor faz? Uma mudança de ambiente. Ele reforma as salas, pinta as paredes, troca o uniforme, lança um novo logotipo. Então ele está atacando o problema onde o problema acontece, no ambiente. Resolve. Dá um ânimo. Contrata um palestrante motivacional, vai lá e bate palma a todo mundo e grita. Dá um ânimo. O pessoal tem um up de desempenho. A pergunta é, resolve? Você sabe que não, né? Dura um período e depois volta ao estágio anterior. E a pergunta, então, mas para que serve isso aqui? Serve para mudanças imediatas. Eu vou fazer isso agora, que vai dar uma... Pessoas fazem isso com elas. Nossa, preciso dar uma mudada no meu cabelo, preciso cortar os cabelos, pintar de outra cor. Mulher tem mais brincadeira com cabelo, né? Homem, barba, tira a barba, deixa só o bigode, tira tudo, põe, troca. No meu caso, eu gosto de óculos, né? Formato dos óculos, a cor o modelo do chapéu, tá mudando aqui, ó. Mas isso resolve a vida? Não. Então é o nível mais básico, precisa dele. Essa casa só existe porque tem um alicerce, tem um piso. Precisa disso aqui, senão não dá para construir nada em cima. Então é útil, de imediato. Porém, para mudanças mais duradouras, o que se pede é que se suba de nível. Então o nível ambiente é isso que eu expliquei. Se você tiver dúvida, depois pergunta, porque agora eu não estou vendo. Se alguém está escrevendo alguma coisa, eu não estou vendo, porque o celular está virado para cá. Depois disso, tem um outro nível chamado, acima do nível ambiente, tem um nível chamado comportamento. O nível chamado comportamento é roxo. Ele responde à pergunta o quê? E ele se refere a ações. O que são comportamentos? Comportamento é aquilo que a gente faz. Não fazer nada também é um comportamento. Então, na estrutura da pirâmide dos níveis neurológicos, existe uma grande sacada, que ela diz o seguinte: quando você muda um nível abaixo, não necessariamente você muda o de cima. Não. Então, vamos pegar de novo aquele menino que usa drogas e o pai muda de bairro. Mudou o comportamento dele? Não. Ele só não está usando porque ele não conhece nenhum traficante ainda. Não mudou o comportamento dele mudar de bairro.
A empresa que pinta as paredes, que troca o logotipo, que dá um uniforme novo, muda o comportamento das pessoas? Não necessariamente. Vai voltar ao normal em pouco tempo. Então, mudando o nível de baixo, não necessariamente, pode ser que, mas não necessariamente muda o de cima. Porém, mudando o nível de cima, necessariamente muda o nível de baixo. Então, vamos de novo nesse menino que usa drogas. Ele mora num bairro tal, se envolve com uma molecada na rua tal e usa drogas. Esse pai, essa mãe, conhecendo o PNL, vai proporcionar que ele tenha novas ações, que ele mude o que ele está fazendo, que ele mude o seu comportamento, através de estratégias de PNL. Se ele mudar o comportamento, ele muda o ambiente, sem sair do lugar, sem sair da casa, sem sair do bairro. Ele vai simplesmente mudar isso aqui. Como é que você muda o ambiente sem sair do lugar? Bem, na nossa hipótese aqui, na nossa historinha, esse garoto, ele frequenta algumas pessoas, alguns lugares e usa droga com elas. Quando ele mudar o comportamento dele, através de estratégia de PNL, ele vai manter-se no mesmo lugar, mas vai mudar o ambiente. Ele vai frequentar outras pessoas, ele vai fazer outras coisas. Ele vai, com novos comportamentos, mudar aqui e falar, não quero mais fazer isso, quero fazer outra coisa. Tá ficando claro, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha se tem alguém perguntando alguma coisa, avisando alguma coisa que não tá. Tá todo mundo aí, né? Então tá bom. No final eu abro para perguntas, tá? Que agora eu não consigo vê-las. O celular para mim está invertido, tá? Acima do nível de comportamento. Lembra na escola, quem é mais velho? Na escola a gente tinha nota de comportamento. Eu sou velho, né? Tinha as notas tradicionais, né? Português, matemática, OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Tinha uns negócios. E tinha a nota de comportamento. No nível acima, lembra, tá? Quando muda o ambiente, não necessariamente muda comportamento. Quando muda comportamento, necessariamente muda ambiente. Passa a se comportar diferente e muda aqui, tá? No nível acima do nível neurológico chamado comportamento, tem um nível chamado, vou escrever menorzinho aqui, porque capacidade. Capacidade responde em roxo a pergunta como? E elicia o que? Em níveis de capacidade, eliciam as estratégias. Tudo que a gente faz tem uma estratégia. Em termos de PNL, microestratégia, né? Dentro da cabeça. Então, ó, de novo, quando muda o ambiente, não necessariamente muda o comportamento. Quando muda o comportamento, muda o ambiente. Quando muda o comportamento, não necessariamente muda a capacidade, não. Mas quando muda a capacidade, muda o comportamento e muda o ambiente. Então, de novo, aquele menino que está usando drogas, tá? Com estratégia de PNL, os pais ajudam, ensinam ele a mudar o comportamento. Ele para de frequentar, ele mora no mesmo lugar, estuda na mesma escola, mas para de conviver com aquelas pessoas, para de usar drogas. Qual a boa maneira de mudar o comportamento desse menino? Ampliando as suas capacidades, ampliando as suas estratégias, dando a ele novas opções, ensinando coisas para ele. Exemplo. Conversando com esse menino e descobrindo e perguntando o que ele gostaria de fazer, de aprender, de saber. De repente ele fala que gostaria de tocar um instrumento, ele gostaria de jogar futebol, de lutar uma arte marcial, de pintar. Coloque esse menino numa escola, compra um curso online, ensina ele a fazer coisas capaz. Agora ele é capaz de fazer novas coisas. Ao ter mais capacidades, ele muda o comportamento. Ao mudar o comportamento, ele muda o ambiente. Aquela empresa que não está indo bem e o patrão vai lá e pinta as paredes e troca o logotipo e troca o uniforme, muda o comportamento das pessoas por bem pouquinho tempo. Tudo novinho, cuidado para não estragar. Daqui a pouco já estão pisando em cima, derrubando café e foda-se. Agora, quando a chefia muda o comportamento das pessoas com estratégias de PNL, elas cuidam bem do ambiente novo. E principalmente quando capacita este funcionário, esse colaborador, esse trabalhador, com cursos de capacitação, com atendimentos individuais, com reprogramação mental, essa pessoa é mais capaz, ela tem mais estratégias
para agir na empresa. Ao ter mais capacidade, o comportamento dela muda. O comportamento dela mudando, muda o ambiente. Ela trata melhor dos equipamentos, ela economiza papel, café, luz, internet e principalmente faz a empresa ter mais lucro, produz mais. Como é que uma empresa tem mais lucro? Com mudança de comportamento. Como é que muda o comportamento dos funcionários? Capacitando-os. Quanto mais capacitada é uma pessoa, quanto mais estratégias ela tem, mais ações propositivas e positivas ela executa. Quanto mais ações positivas ela executa, mais amplia os limites dela. Mesmo que a empresa seja pequenininha, mesmo que a empresa seja uma única pessoa, mesmo que a empresa seja você. Você quer ter mais resultado na tua empresa? Muda seu comportamento. Você quer mudar o seu comportamento? Amplia sua capacidade. Como? Assistindo uma live como essa, assistindo a semana de PNL aqui. Depois de terminar essa aqui, assiste as outras se você não viu ainda. Hoje nós estamos falando de níveis neurológicos. Ontem nós falamos de PNL para resolução de traumas. Anteontem nós falamos de PNL para ampliação de autoestima. E dias 1 e 2 de abril, eu vou dar um curso de PNL na prática em São Paulo, presencial. 1 e 2 de abril em São Paulo. Terminar aqui, ó, entre em contato comigo, procura na bio, fala comigo para saber detalhes sobre esse curso. Isso aqui que você está vendo é um deguste. O nome do curso é PNL na prática, tá? 1 e 2 de abril em São Paulo, é prática, tá? Teoria, vamos praticar, vamos fazer. Para quê? Para você ter mais ações. Para quê? Para você ter mais resultados. Para quê? Bom, se você não sabe para que você quer ter mais resultado, desliga essa live e vai dormir, vai voltar a dormir. Se você não sabe para que você quer mais resultado, aí morra-se. Então, eu mudo aqui, não necessariamente eu mudo aqui. Eu mudo o comportamento, eu mudo o ambiente. Pode ser que mude capacidade ou não. Eu mudo capacidade, necessariamente eu mudo o comportamento e mudo o ambiente. Tá bom? Cada nível superior que eu mudar, eu, num efeito dominó, mudo automaticamente os de baixo. Acima do nível chamado capacidade, existem um nível que são dois componentes aqui. Eu tenho que escrever pequenininho porque sim. Aqui a gente tem os níveis chamados de crenças e valores. O que são crenças em PNL? Crença é tudo aquilo que a gente acredita, tá? Crenças são generalizações sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. São valores. Valores, tudo aquilo que é importante para nós. Segurança, família, saúde, criatividade, conhecimento, reconhecimento, etc. são valores. Aqui responde a pergunta por quê? E trabalha com dois elementos aqui. Motivação e permissão. Motivação, motivo da ação. Então, aqui nesse nível é tudo aquilo que eu acredito e que é importante para mim. Isso responde por que eu faço tal coisa, por que eu quero tal coisa. Porque é importante para mim, porque eu acredito que é possível, eu acredito que eu mereço, eu acredito que eu sou capaz. Isso aqui vai me motivar a fazer isso aqui. Isso aqui vai me permitir fazer isso aqui. Então, quando há uma alteração de crenças e de valores, naturalmente aumenta-se a capacidade. Ao aumentar a capacidade, muda o comportamento. Ao mudar o comportamento, melhora o ambiente. Então, eu quero uma expansão de limites, eu quero poder mais. Eu preciso ampliar as minhas ações, fazer coisas diferentes. Para isso eu preciso de mais estratégias. Se eu só sei fazer uma coisa, eu só vou ter aquele determinado resultado. Para eu ter mais estratégias, eu preciso estar motivado a fazer aquilo e entender que me é permitido, é possível. Como eu faço isso? Mudando as minhas crenças e mudando os meus valores. Ampliando, não mudando. Acredito que tudo é ruim, agora eu vou acreditar que tudo é bom. Não, não é isso. Ampliando os meus valores. Ou em PNL a gente fala ampliação de mapa. Quando eu enxergo o mundo de uma maneira mais ampla, mais possibilidades, eu me permito mais, eu tenho mais estratégias. Vamos pensar aqui numa cozinheira, ela sabe fazer pastel. Se ela só souber fazer pastel, a estratégia dela, faz a massa, frita, faz a massa, põe o recheio, frita e vende. Ela só sabe fazer aquilo, as ações dela vão ser limitadas, só fazer pastel de carne. Está limitado, tem um limite aqui, ó, pastel de carne, porque eu só sei fazer isso.
Então eu preciso o quê? Ampliar aqui, ó. Eu preciso ampliar as minhas permissões. Me é permitido, me é possível fazer pastel de queijo, pastel de presunto, pastel de calabresa, pastel doce. Amplia, aqui aumenta a estratégia. Ela só fazia pastel de carne, agora faz de queijo, faz de presunto, faz de não sei o que, faz não sei o que lá. Ela aumentou as estratégias, ela naturalmente aumentou as ações. Aumentou as ações, aumentaram os seus limites. Aumentou os limites, aumentou o resultado. Vamos aquele moleque de novo que está usando drogas no bairro dele. Com estratégias que a gente já está vendo, muda o comportamento. Mudou o comportamento, naturalmente ele muda o ambiente, ele para de fazer aquilo. Uma boa maneira de mudar o comportamento desse moleque é capacitá-lo. Ensinar coisas para ele, matricular ele em cursos, pagar curso online para ele, ensinar ele a assistir lives do Castilho para aprender coisas. Capacitou esse moleque, ele tem novos comportamentos, muda o ambiente. Uma boa maneira de capacitar esse moleque é aumentar as crenças dele e os valores. Pai e mãe, você tem que conversar com seus filhos. Filho, o que você acredita? Filho, o que é importante para você? Essa é uma pergunta direta, né? Um bom praticante de PNL identifica isso nos comportamentos da criança, da pessoa. Um funcionário, você quer saber no que seu funcionário acredita, o que é importante para ele? Observa o que ele faz, o que ele fala, observa a rede social dele, os comentários que ele faz, os posts que ele faz. Hoje em dia as vidas estão expostas, é muito mais fácil hoje em dia do que muito tempo atrás. Tinha que fazer uma investigação muito com a lupa. Hoje está fácil. Você identifica o que a pessoa acredita. Esse moleque que usa drogas, ele acredita em pouca coisa. Ele acredita que as permissões dele, que é possível pouca coisa na vida. Ele acredita, ele não tem muita motivação para fazer coisa, então ele faz só aquilo. Valores é o que é importante. O que é importante para um moleque que usa drogas? Pouca coisa é importante, ele não tem perspectiva de vida ainda. Um adulto que usa drogas aí é um problema sério, porque ele já é um adulto, teoricamente ele tem mais perspectivas. Se ele está usando drogas, provavelmente é por uma fuga de quê? De uma permissão pequena. Ele acha que ele pode pouco, que a vida dele é uma merda, então eu vou usar droga porque aí eu saio desse ambiente ruim que eu tô. Tá claro? Deixa eu mais uma vez rapidinho só ver se tem alguém. Porque às vezes me avisam de coisas aí. O pessoal fala, ó, caiu o áudio, não sei o que aconteceu, não sei o que. Tá tudo certo, né? Bom, e no nível acima, nós temos... Ops, cadê aqui? Aí não vai dar para escrever. Vou só fazer uma sigla aqui. Aqui no nível acima é o nível de identidade. O nível de identidade dentro da estrutura dos níveis neurológicos responde à pergunta quem? Quem sou eu para ter direitos explosivos sobre ela? Explosivos é ótimo. E refere-se à missão. Qual a sua missão de vida? Então, quem é essa pessoa? Normalmente, quando perguntam quem é você, você fala o seu nome. Quem é você? Eu sou o Castilho. Não, isso não sou eu, isso é meu nome. Quando nós somos apresentados, a gente fala, alguém conhece alguém, a gente fala o nome e normalmente fala a nossa profissão. Eu sou o professor Rogério Castilho. Eu trabalho com desenvolvimento humano, reprogramação mental. Então, identidade, a gente costuma falar o nosso nome e o que a gente faz. Nenhuma dessas coisas é nós. Essa é uma pergunta muito profunda, tanto é que está no pico da pirâmide. Quem é você? Muita gente não sabe. Muita gente diz, estou falando, eu sou o Marcelo, eu sou o Pedro, eu sou o Joaquim, eu sou o motorista de aplicativo. Não. Esse é o seu nome e o que você faz. O que está aqui, ó. Quem é você? A sua essência. Qual é a sua missão na vida? Você veio aqui fazer o quê? E está cumprindo? Duas perguntas. O que você veio fazer aqui? E outra, você está cumprindo? A minha missão, eu, Castilho, a minha missão no mundo é compartilhar conhecimento. Eu estou cumprindo? Agora, inclusive, eu estou cumprindo. A minha missão é compartilhar conhecimento. Não estou ganhando nada para fazer isso aqui. Você pagou alguma coisa para assistir essa live, para assistir essa aula? Não. Então eu não faço isso como profissão. Eu faço isso como missão. Qual a sua missão? Quando você identifica a sua missão, quem é você que está fazendo aqui, você naturalmente modifica suas crenças e seus valores. Você aumenta a sua motivação, os motivos da sua ação. Você aumenta as suas permissões. Eu posso mais.
ter mais, fazer mais, conquistar mais, conhecer mais me é permitido. Quando você identifica quem é você, os seus valores começam a mudar. De novo, o que são valores? Valores é tudo aquilo que é importante para as pessoas. Família, saúde, trabalho, conhecimento, reconhecimento, amizade, segurança, honestidade. Tem uma série de valores. Todos nós temos uma hierarquia de valores. Tem um monte de valor e um é mais ou menos importante que o outro. Então, por exemplo, uma pessoa cujo valor saúde é alto, e ela tem também o valor aventura. Se o saúde for acima de aventura, dificilmente ela salta de paraquedas. Dificilmente ela faz uma escalada de montanha. Por quê? Porque a saúde dela, a vida dela está em risco. Se a aventura for acima de saúde, saúde é alto, mas a aventura é mais alto, ela salta de paraquedas, ela escala montanhas, ela faz coisas. Porque a aventura para ela, a descoberta, é muito mais importante do que saúde. É por isso que as pessoas fazem coisas que você olha e fala, como é que pode alguém fazer um negócio desse? É porque a hierarquia de valores dela é diferente do seu. Por exemplo, eu moro de aluguel, eu não tenho imóvel próprio. Já tive e vendi. E há pessoas que falam para mim que é absurdo, como você não tem uma casa, você precisa ter uma casa. Na hierarquia de valores dessa pessoa que fala isso para mim, segurança, ela entende que estar segurança é ter uma casa no seu nome, porque qualquer coisa você tarará. Segurança para ela é importante. Para mim, eu, Castilho, meu valor mais alto de todos é liberdade. Então entende uma coisa, ó, liberdade é estar livre. No meu mapa, ter uma casa é ter uma âncora, é estar preso num lugar. Eu comprei essa casa, agora eu tenho que morar aqui. Eu morava em São Paulo, fui morar em São Vicente, no litoral de São Paulo, depois voltei para São Paulo. Dentro de São Paulo morei em vários lugares, agora eu mudei para Fortaleza. Amanhã depois não sei onde eu vou morar. Isso para mim é liberdade. Eu moro onde eu quiser e vou embora e acabou. Para outras pessoas cujo valor segurança é mais alto, ele olha para o meu exemplo e fala que absurdo isso, como é que pode viver solto assim? Na cabeça dele não faz sentido. Tá? Por isso você vê pessoas fazendo coisas, fazendo comportamento. O que as pessoas fazem, as ações delas não fazem sentido para você, porque a sua hierarquia de valores é diferente. As pessoas são diferentes e precisam ser respeitadas por conta disso, tá bom? Há quem vira a noite em boteco bebendo e não sei o que lá, e a quem 10 horas da noite vai dormir. Por quê? Porque a hierarquia de valores dessas pessoas é diferente, tá bom? Então quando você identifica a sua missão, quem é você e o que você veio fazer aqui, suas crenças se amplificam, acredita que mais coisa é possível, que você merece mais, que você é capaz, seus valores se realinham. Isso aqui realmente é mais importante que isso. Puxa, eu estava correndo atrás de uma coisa que não é tão importante para mim. Suas capacidades amplificam, você tem novas estratégias, mudam o seu comportamento e muda o seu ambiente. Tudo isso não necessariamente, muitas vezes sem sair do lugar. Trabalhando na mesma empresa, morando na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas. O que é que muda? Muda a percepção que você tem de você mesmo, do outro e do mundo. E acima disso aqui tudo tem um outro nível chamado de espiritualidade, que responde à pergunta: quem mais? Que está ligado com transcendência. Preste atenção, espiritualidade nada tem a ver com religião, tá? Nada a ver. Religião é uma criação do homem para dominar através do medo, através do poder. Se você não fizer o que o meu Deus manda, o meu Deus, você vai para o inferno, para o meu inferno, né? Mas se você não fizer o que o meu Deus manda, tal coisa é pecado. Na lei do meu Deus, não sei o que é pecado, não sei o que não é. Na do outro é o outro que é pecado, que não sei o que lá. Mas o Deus do outro sempre é falso. Certo sempre é o meu Deus. Seja lá quem for eu. É isso? Você passear pelo mundo, se você tiver a oportunidade de viajar o mundo, como eu já tive e brevemente voltaremos, você convive com culturas distintas e cada cultura, o Deus dele está certo. Todos os outros deuses estão errados.
É muito interessante isso. Mais de 7.000 deuses no mundo. Mas é o seu que está certo. Tô falando disso não, tá? Tô falando de espiritualidade. Quando você passar dessa existência terrena, para onde você vai? O que, é que você vai levar com você? Qual é o aprendizado que você deixou? Qual o aprendizado que você levou? Qual o legado você deixou? Quantas pessoas você impactou positivamente? Qual marca você vai deixar no mundo? Você vai ser lembrado com saudade ou, ai, graças a Deus que morreu essa desgraça? Não vão nem lembrar, nem pra lá nem pra cá. Nossa, é mesmo, fulano morreu, né? Poxa, sei lá. Como a gente vê de vez em quando, assim, fim de ano, né? Fim de ano tem retrospectiva. Aconteceu isso esse ano, aconteceu aquilo outro. E morreu esse ano. Fulano. Tem uns que parecem e falam, nossa, mesmo, morreu, né? Nossa, nem lembrava. Passou e não deixou marca nenhuma. Quem é você? Qual a sua missão? Você está colocando ela em ação, em prática? E quando você transcender, o que você vai levar daqui? O que você vai levar de aprendizado? E o que é que você vai deixar? Esses são então os níveis neurológicos da mudança, criado por Gregory Bateson como níveis neurológicos do aprendizado, estruturado como pirâmide por Robert Dilts, e a PNL nos ajuda a colocar isso na prática no dia a dia para a resolução de problemas. Passo número 1 para resolver problema com níveis neurológicos. Identificar em que nível ele está. O seu problema é em nível de ambiente, é em nível de comportamento, é em nível de capacidade, em nível de crenças e valores, em nível de identidade ou em nível espiritual. Identificar onde está a questão é bem desafiador, mas é metade da resolução do problema. Metade da resolução é identificar em que nível ela está. E a outra metade da resolução é uma dica que eu te dou. Descobriu qual nível está o problema? Atue num nível superior. Por exemplo, aqui ó, comportamento, tá? O que eu estou fazendo? As minhas ações não estão gerando resultado, tá bom? Como é que eu resolvo um problema em nível de comportamento? Minha dica é sobe de nível. Capacite-se. Estude mais, leia mais, faça cursos, pergunte, mentore, contrate alguém para te mentorar, alguém que possa te dar luz, como eu estou dando luz para você agora. Quando você amplifica suas capacidades, aumenta o seu nível de estratégia, você automaticamente resolve o problema de comportamento. Não, o problema é de capacidade mesmo. Eu me sinto incapaz de fazer as coisas, eu não sei como fazer isso. Sobe de nível. Atua aqui, ó, em nível de crenças e valores. Amplifica o seu repertório motivacional e o seu ticket de permissões. Você trabalhou nesse nível aqui, como um efeito cascata, você melhora os níveis abaixo. Entendido? Distendido? Subentendido? Eu vou virar agora novamente para eu poder conversar com vocês, né? E aqui, obviamente, vai ficar invertido. Então, tira um print aí. Tira um print, dá um print na sua tela aí, se você quiser, né? Para ficar com esse... Até sair de quadro aqui, para ficar só o quadro para você. Tira um print da tela, que eu vou virar agora e vai ficar em selfie. Aqui. Opa, cadê? Onde é que eu viro? Viro aqui. Aí, bota aqui. Cadê? Ups. Aê! Agora, olha lá, ó. Ficou em selfie pra você, tá? Por isso que eu dei a dica pra você fazer o... Muito bem, muito bem. Legal. Bem-vindos todos aí. Não falei com ninguém por motivos óbvios, né? Não estava vendo nada. E, deixa eu ver, bom, também parece que não teve nenhuma pergunta. Agora aberta para perguntas. Vamos para perguntas, dúvidas, curiosidades. Algo não ficou muito claro para você? Você não entendeu algo? Ou enfim, qualquer outra coisa? O momento é agora. Comprou... Opa, a Rose comprou um selo. Graças, eu não sei nem o que é isso, mas ela comprou um selo. Rose, você é uma fofucha. O de vídeo aqui, tá beleza? Que o pessoal tava dizendo pra mim. Eu voltei, né, no início da aula pra ver se alguém tinha dito alguma coisa. Tá aqui uns... Vamos lá, dúvidas, perguntas, curiosidades. Se você não tem nenhuma dúvida, coloca aí pra mim, eu entendi. Põe aí, entendi, pra eu saber que eu expliquei direitinho. Ou coloca as suas dúvidas aí. Entendi ou dúvidas? Vamos lá.
Muita gente... eu tô dando uns salves aqui para quem entrou. Esse assunto é show, valeu. Vamos lá, coloca aí, entendi, ou coloque as suas dúvidas. Vamos lá, entendi. Maribel entendeu, isso é muito bom, Mari. Níveis neurológicos são fantásticos para resolução de problemas, para ampliação de repertório, para aumento de capacidade. O para quê entra em qual nível da pirâmide? Aqui, ó. Crenças e valores. Por quê ou para quê, tá? Aqui, ó, motivação. Tá em selfie, né? Mas dá para você entender aqui. Motivação, eu vou fazer isso para quê? Eu vou fazer isso por quê ou para quê? Crenças e valores, dentro de motivação e permissões. Obrigado, Anderson. Wesley, aonde começa um ciclo de autossabotagem dentro desses níveis? Excelente. Ixi, me perdi aqui. Wesley, aonde começa o ciclo de autossabotagem dentro desses níveis? Começa aqui, ó. Permissão. Crenças. Eu acredito que eu não... Crença subdividida, ela tem um tripé que a sustenta, né? É possível, eu mereço, ou eu sou capaz. Então um desses pés aqui vai gritar, vai dizer que não é possível isso que eu quero. Não, eu não mereço isso que eu quero. Não, eu não sou capaz de executar, de realizar isso que eu quero. E aí, o que eu faço? Bom, se eu não mereço, eu não vou fazer. Se eu acho que não vai dar certo, eu vou fazer, mas sabe correr para não chegar? Sabe briga de jogo de futebol? Você não vê briga em jogo de futebol, você vê empurra. Você vê peitado, você vê cabeçado. O cara põe a cabeça um na cabeça do outro e peita e não sei o que lá, e fica naquela. E aí vem a turma do deixar disso, empurra, e quando o cara tá longe, ele fica mais valente. Ele me sosa, que eu vou lá. Acho que é no... como é o nome? Esqueci o nome daquele jogo que tem um taco e um disco. Sei lá o nome daquele jogo. Ali quando sai briga, é permitido pela regra, o juiz deixa durante, acho que é 1 minuto, eu não sei, os caras saem na porrada, os dois. Os caras se levantam e um vai pra cima do outro, ninguém aparta. Como é o nome? Esqueci o nome daquilo. Ok, não. Sei lá. E sai na porrada de verdade. Autossabotagem é correr para não chegar, sabe assim? Eu começo a fazer um negócio, mas eu acredito lá dentro de mim mesmo, crença, que eu não mereço, que eu não posso, que não é possível. Então eu não faço com vontade, eu faço para dizer que eu estou fazendo. Entendeu, Wesley? Onde é que começa? Aqui em cima, em crenças e valores. Precisa fazer uma ressignificação de contexto ou de conteúdo. Grato pela pergunta. Entendi. Queria ter mais informações sobre seu curso em São Paulo. Douglas, assim que acabar, clica no meu bio. Assim que acabar, fica aí, não sai não. Clica na bio, tem um link lá com todas as informações, tá? Mas pode falar comigo pessoalmente também, eu teria o maior prazer em responder. Hockey no gelo. Obrigado. Hockey. Jogo de hockey. Os caras saem na porrada e é permitido. Não há... turma não deixa disso. Vai brigar? Então briga. Porrada mesmo. Pau. Eu nunca vi, eu não vejo muito também. Nunca vi batendo com o stick, né? Mas na porrada já vi várias. Agora no nosso futebol não tem briga. Tem empurra. Peitada, cabeçada, tão engraçado. Os caras encostam a cabeça um na cabeça do outro, parece que vai beijar na boca. Um encosta a cabeça, a testa com testa e fica lá. Igual esses vídeos que a gente vê de cachorro, que fica portão, grade, os cachorros abrem o portão, fecham. Isso é autossabotagem, tá? Correr pra não chegar. Quem mais, gente? Quem mais? Entendeu? Pô, entendi aí, não entendi nada da pergunta. Tive 2 perguntas muito boas aqui. Ciclo da autossabotagem. O para quê? Só 2 perguntas? Milor Fernandes diz o seguinte: se você não tem nenhuma dúvida, é porque está muito mal informado. Então, se não há dúvidas, é porque eu expliquei muito mal. Isso é uma matéria complexa. É bem complexo, níveis neurológicos. Isso aqui não começa. Bom dia, vamos começar o nosso curso PNL, vamos começar a coisa ali. Não. Isso aqui já é avançado. Hoje nós estamos no nosso 5º dia de PNL na prática. 5º dia. Então, como a PNL pode ajudar a mudar de nível? Rose.
primeiro de tudo é identificar o nível, né? Isso não é simples, tá? Eu dei uns exemplos aqui, dando exemplo fica muito fácil. O menino que usa droga, a empresa que não está indo bem, uma pessoa que se acha não sei o que lá, mas na prática não é muito simples não. É preciso fazer uma boa autoanálise ou intervenção de um profissional. Contrata um profissional, uma mentoria para ele identificar qual é o nível. Identificou o nível, Rose, é só entre aspas, né? Sugestão minha, atue no nível superior. Quando identificou em qual nível está a questão a ser tratada, atua no nível superior. Atuando no nível superior, os de baixo naturalmente são afetados, natural e positivamente. Então, vamos lá, na prática. Como? Aqui, ó. Tá, comportamento, tá? Quero mudar o nível de comportamento. As ações que eu ou alguém está tendo não estão gerando resultados desejados. Então, a minha sugestão é que atue em nível de capacidade. Como? Aumentando o repertório de estratégias, capacitando essa pessoa, dando a ela novas ferramentas, ensinando a ela a ampliação de mapa, ensinando a ela técnicas de PNL, como submodalidade, como âncora, como switch, como ressignificação, como boa formulação de objetivos, ponte ao futuro, ensaio mental. Tem um repertório de técnicas, intervenções, ferramentas para que aumente a capacidade da pessoa. Com mais capacidade, ela muda o comportamento. Entendeu? Então, o passo mais importante é identificar em que nível se dá a questão a ser trabalhada. Isso aqui serve para empresas, isso aqui serve para pessoas, isso aqui serve para casais, isso aqui serve para relação pai e filhos. Isso serve, obviamente, para a própria pessoa. Ela se perguntar, numa análise dela, onde que está o problema comigo? Aonde está? Identificou? Sobe um nível, trabalha no nível de cima. Como? Curso PNL na prática 1 e 2 de abril em São Paulo. Fala comigo depois no privado. O curso PNL na prática tem prática para terapeutas? Anderson, a PNL não é terapêutica, não é terapia, perdão, mas ela é altamente terapêutica. Todas as intervenções de PNL podem e devem ser aplicadas na terapia. Eu atuo com terapia desde 2005. Desde sempre eu usei PNL nas minhas intervenções, sempre. Eu não saberia fazer uma intervenção terapêutica sem PNL. Eu sou graduado em psicologia, 5 anos de faculdade, especialização, pós-graduação, neurocientista, caramba, 4. Eu uso PNL, cara. Por quê? Porque funciona de uma maneira muito eficaz, é muito simples da outra pessoa entender, não eu. Quem tem que entender é quem está ouvindo, não eu. Eu tenho umas teorias dos infernos aí, da psicologia transpessoal, da psicologia humanista, que o eu no mundo, o ser da... Eu ia para as aulas de psicologia, a professora começava a falar, eu ficava olhando aquilo, ouvindo aquilo, pensando assim, como é que eu uso isso na prática? Como é que eu uso isso numa intervenção? A pessoa chega lá para mim e fala, estou com dificuldade de fazer isso e aquilo. Eu falo, porque o ser no mundo é uma entidade, porque as pessoas têm uma história. E tá... Isso para mim não me dá agonia. Eu quero saber o seguinte, como é que resolve? Então, a PNL, isso aqui tudo que eu estou falando, por exemplo, eu dei exemplo aqui familiar, eu dei exemplo corporativo, mas pega essa mesma estrutura aqui em termos terapêuticos. Você usa isso desse jeito também. O sujeito vai lá e fala para você, estou com dificuldade para dormir. Onde está a dificuldade dele para dormir? Tá? Você acha que é ambiente? Você acha que é comportamento? Você acha que é capacidade? Onde é que você acha que é? Ajuda ele a identificar onde é e trabalha no nível superior. Vamos supor, bem hipoteticamente, que a pessoa tem dificuldade de dormir em nível de ambiente. Casa dela, não consegue dormir na casa dela. Por que? N motivos, qualquer motivo. Barulho, claridade, o colchão é duro, barulho, sei lá. A melhor maneira de mudar isso aqui é mudando o comportamento dela, as ações dela. Como é que você muda as ações de uma pessoa que não dorme? Você precisa primeiro saber quais são. Que horas você janta, o que é que você consome, o que é que você assiste, se leva celular para o quarto, ações dela, leva celular para o quarto dela tem televisão, ela tem dificuldade para dormir. Onde? No quarto. Quando? Quando quero dormir, não consigo. Muda aqui, muda comportamento. Tira a televisão do quarto, dorme sem celular,
janta mais cedo, não ingere cafeína. Mudou aqui, ó, mudou, dormiu. Tem só um exemplo assim, bem aleatório, porque não é assim que se trata insônia, né? Se trata insônia descobrindo um monte de coisa. Estarei no seu PNL na prática. Yes, yes, yes. Melhor investimento da minha vida foi conhecer as ferramentas da PNL. A Rose a gente se conheceu lá, ela é do Rio e foi fazer curso lá em São Paulo faz uns, não sei, 5, 6, sei lá, faz um tempo. Fez de PNL, fez de hipnose, levou o marido, levou a filha menorzinha já está querendo ir também. Por que esse povo apaixona? Porque PNL é fantástico, cara. PNL é a mais eficaz e eficiente conjunto de estratégias para aumento de desempenho. Não conheço nada mais eficaz e eficiente do que a PNL. Eu conheço muita coisa. Só de banco de faculdade eu sentei em 7. Minha bunda está lá em 7 faculdades diferentes. Graduação, pós-graduação, MBA, especialização, Diaba 4. Em nenhum lugar eu conheci nada mais eficaz, eficiente, prático do que programação neurolinguística, que obviamente eu não conheci num banco de universidade, não é matéria acadêmica. PNL é livre, então muita gente até me pergunta isso. Para eu fazer o seu curso de PNL eu tenho que ter formado em quê? Não há pré-requisito. Pré-requisito é redundante. Se é requisito é porque você quer antes. Pré-requisito é... Desculpe. Não há requisito para fazer o curso de PNL. É indicado para terapeutas? É indicado para vendedores? Muito. É indicado para professores? Muito. É indicado para aposentado? É indicado para quem? Para quem queira mais desempenho, queira melhores resultados na vida. É indicado para esse tipo de pessoa. Ou seja, independe a profissão que você exerce, independe a sua atividade, depende do que é que você quer da vida. Quer mais resultado? Quer mais qualidade de vida? PNL na veia. 1 e 2 de abril em São Paulo, PNL na prática. Um pouco de teoria, demonstração, explicação, prática. Um pouco de teoria, demonstração, explicação, prática. Tá? Vamos lá ampliar os seus repertórios cognitivos e ter mais resultado na vida. O que mais, gente? Dúvidas, curiosidades? Ontem nós vimos PNL no tratamento de traumas. Anteontem nós vimos PNL no aumento da autoestima. Hoje nós vimos níveis neurológicos. Se você está entrando agora, chegando agora, assista depois desde o começo, porque foi uma aula bem detalhadinha. Aqui está em selfie, mas estava bonitinho do lado certo, para você ver, entender o que são os níveis neurológicos e como, principalmente, né, além de o que são, como utilizá-los, para que utilizá-los? Para que utilizá-los? A PNL, a pergunta é para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Tá, isso aqui é bem legal, mas para que serve? Para quê? Para quê? Para quê? É isso. Não tem... Claro que PNL tem teoria, ela vem de algum lugar. Na verdade, ela vem de vários lugares. Ela bebeu em várias fontes. Mas o foco da programação neurolinguística está na prática. Isso que eu estou vendo aqui, que eu estou ouvindo, que eu estou aprendendo, serve para quê? Como é que eu aplico isso na minha vida? De preferência agora. Não é daqui 15 dias, 6 meses, em dezembro eu vou usar isso aqui. Não. Em dezembro você já nem lembra mais. Mês que vem você não lembra mais. Como é que eu aplico isso aqui agora na minha vida? Essa é a ideia da PNL. Bem, por isso que o nome dessa semana aqui é Semana de PNL na Prática, tá? Teoria você tem nos livros. Eu até recomendo, leia os livros, aprenda, conheça, mas livro é um suporte. Você precisa ter contato prático. Dias 1 e 2 de abril em São Paulo você terá essa oportunidade. Já saímos dos seus cursos aplicando, diz a Rosa. Exatamente isso. Não faz muito sentido você levar toda uma teoria para um dia. Um dia passou, você esquece. Existe um processo que chama curva do esquecimento de Ebbinghaus, que mostra que quanto mais vai passando o tempo, menos você lembra. E em determinado momento você não lembra de mais nada. Precisa rever, precisa refazer o curso. Eu fiz a formação oficial de PNL várias vezes. Eu fiz o primeiro Practitioner em 2005. Apaixonei, em 2006 eu fiz o primeiro Practitioner internacional.
2006 eu fiz o primeiro Master Practitioner. 2007 eu fiz o primeiro Master Practitioner internacional. Depois eu refiz o Practitioner, fiz de novo em 2000 e não lembro. Eu fiz o Practitioner oficial, depois eu fui para Colômbia fazer o Master de novo oficial, depois fui para os Estados Unidos fazer o Trainer. 2014 eu fui para os Estados Unidos, fui para Colômbia fazer o Master Practitioner e fui para Orlando, na Flórida, fazer o Trainer. Desde 2014 eu sou treinador oficial de Richard Bandler, o co-criador da PNL. 14 fui para lá. 18 eu voltei lá para reciclagem. A cada 2 anos a gente recicla. 20 eu não fui porque em 2020 não havia mundo, né? O mundo tinha parado em 2020. Depois eu fiz mais uma reciclagem online. Fiz outro curso com o Richard Bandler de hipnose. Só 3 brasileiros têm um certificado do curso de hipnose com o Richard Bandler. Um deles é esse que vos fala. Constante aprendizado para poder compartilhar informação com você. A rede, a internet, ela é pródiga em EPNs, especialistas em porra nenhuma. A pessoa abre a câmera e sai falando um monte de coisa baseada em fumaça, porque ela acha ou porque ela leu. Então eu leio ali um livro sobre... Eu nem tenho, aqui eu só tenho livro de coisa que eu gosto. Mas eu leio um livro sobre, sei lá... contabilidade. Eu leio um livro sobre contabilidade, entendi alguma coisa e pronto, eu saio dando aula de contabilidade. Saio fazendo live sobre contabilidade. Que acontece muito por aí. Você precisa peneirar. Precisa não. Você não precisa nada. Fala o que você quiser. Você deveria peneirar o que você consome. Como você faz com comida. Você não come qualquer coisa. Você deveria peneirar o que você consome pelos olhos e ouvidos. Tudo isso aí vai fazer parte da sua estrutura psicológica. Melhor curso da vida, Rose. Graças, Lulu. Aplico o que aprendi em seus cursos apenas enquanto respiro. Não faça muita apneia. Não faça apneia. A apneia tanto é uma prática voluntária, quanto é um distúrbio do sono. Nenhum dos casos, tá? Mestre Castilho, fiz PNL contigo e o não até hoje mudei. E o não até hoje mudei. Ah, boa. Então, a PNL ela dá uma ampla gama de estratégias. Está aqui, ó, em nível de capacidade. Estratégias. Você aprende a fazer mais coisas. Tem uma frase atribuída a Malbatahan que diz que se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema você acha que é prego. Por quê? Porque só a única estratégia é aquela. Só sabe fazer daquele jeito. Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Só daquele jeito. E a PNL ela ensina que se você tem um martelo, ela te dá uma caixa de ferramentas. Você passa a ter um martelo, um serrote, um alicate, uma chave de fendas, uma furadeira, etc. Quanto mais ferramentas você tiver. Se você é uma pessoa que lida com cozinha, pensa a diferença. Você só tem uma colher. Você vai fazer pouca coisa com aquilo. Mas se você tiver colher, garfo, faca de serra, faca bicuda, faca para carne, faca para peixe, faca para frango, faca para etc. E panela de ferro, panela teflon, e panela de pressão, óbvio que você vai ter mais. Se tiver mais equipamentos, se tiver mais possibilidades, você amplia a sua chance de ter mais resultado na vida. Seja com panelas, seja com ferramentas, seja com estruturas psicológicas. Que em PNL a gente chama de ampliação de mapa. O que é mapa? Mapa é o modo como a gente vê o mundo. Cada um vê o mundo de um jeito. Falei aqui, né? Para algumas pessoas ter uma casa, minha vida é para ter minha casa própria. Ok. Para outras como eu, minha vida é para ter o meu passaporte em dia. No mapa de um é uma coisa, no mapa de outro é outra. Além disso, identificar isso, né, que as pessoas têm mapas diferentes. Além disso, aprender a ampliar o mapa. Quando você amplia aqui, ó, aumenta as suas permissões e motivações, tudo abaixo amplia. Você tem mais maneiras de fazer o que você quer ou o que você pode. Estratégias para a vida, para a boa vida, isso. A ideia é essa. Nós temos 2 últimos minutos, então, retomando aqui, ó. Ontem nós falamos sobre PNL para resolução de traumas. Se você não viu, tá aqui
Tá aqui no meu feed e tá no YouTube, editado. Anteontem a gente viu PNL para aumento da autoestima. Mesma coisa, tá aqui, tá no YouTube. E hoje nós vimos níveis neurológicos. Se você está chegando agora, reveja desde o começo. Foi uma aula bem detalhada. Amanhã tem mais, amanhã é domingo. Amanhã tem mais. 8 horas da manhã temos o 6º episódio de PNL na prática. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda temos 1 minuto e 15. Não sei se aparece para você também, aparece para mim aqui um reloginho regressivo. Rose, gratidão a você por tanto conhecimento de qualidade compartilhado. Graças, Rose, da generosidade da sua parte. Aulão, thanks, bebê. Thanks. Aparece o número 6, 2 aplausos e o número 6. 50 segundos. Bom, eu vou terminar aqui, ó, com o meu encerramento de YouTube, tá? 40 segundos. Terminar com o meu encerramento de YouTube. Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com estas informações. Se inscreve no canal, clica lá embaixo em inscrever-se para ficar por dentro e receber os avisos de quando houver vídeos novos. Tem vídeo novo praticamente todos os dias. Meu intuito aqui é compartilhar conhecimento para que você obtenha mais com menos. Mais resultados positivos com menos esforços. Nessa sequência de vídeos aqui a gente está falando sobre PNL, Programação Neurolinguística na Prática. Dias 1 e 2 de abril eu darei um curso presencial em São Paulo. Fala comigo. Tem um link em algum lugar aqui